Sejam bem-vindos ao Bluecast. Olá, sejam bem-vindos ao Bluecast, o seu podcast do mercado imobiliário, mas que também abarca não tão somente o mercado imobiliário, mas sim negociação, networking, construção, inovação. Eu me chamo Sérgio Macedo, sou sócio fundador da Blue Door Imóveis e jornalista host aqui do Bluecast. E falando em inovação e construção, hoje eu estou aqui com meu amigo, meu querido convidado, Daniel Katz, CEO da Katz Participações, da Construções, perdões, e Participações e co-founder e co-CEO da Cosmos 3D. Então a gente vai falar sobre construção e inovação e 3D. Daniel, um prazer estar te recebendo aqui, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Estou muito feliz de estar aqui com você no Rio. Poxa, que bom. Daniel que veio diretamente de Minas, esse bom atleticano aqui. Pai de três atleticanos também. Três atleticanos. E veio aqui fazer uma passagem aqui para poder conceder essa entrevista aqui no nosso podcast. Daniel, te apresentei aqui, né, como CEO da Katz Construções, uma empresa aí, tem esse holding, essa empresa com essa linhagem familiar, com mais de 40 anos. Começou lá atrás com seu pai, você dando continuidade a isso, com muito êxito. Você também, mais recentemente, co-founder e co-CEO da Cosmos 3D, ganhador também recentemente da honraria da medalha de Confidência Mineira, lá no teu estado. Então, cara, você como empreendedor, eu queria saber o seguinte: quando que surgiu esse espírito? Foi lá desde criança, lá quando você alugava fita de Phantom e Nintendo? Eu nasci com isso, né? Mas eu tenho boas recordações do meu pai indo, né, fazendo viagem, assim, o que a gente pode fazer? Bacana, a Disney, será que a gente trouxer pastel para a Disney, vai vender? Pô, isso marcou a visão, mim, né? Marcou. Mas eu acho que eu nasci empreendedor, né? Então tive, como você falou, né? Imagination World. Na quarta série, pô, alugava fita de Phantom e Nintendo. Meu grande amigo Marcelo Mendonça. Bacana. Depois tive o American Camp. Na escola americana, né? Escola americana, mas jogando tênis, ao invés de jogar tênis na equipe, eu tinha uma lojinha de encordoar raquete. Caramba, então, que legal. Eu nasci empreendedor e seguirei certeza. Empreendedor. Com toda certeza. Não, e antes de você adentrar na engenharia, teve também o site, né? O BH VIP, sim, não foi? Sim. Até o Paulinho Costa, hoje ele é o CEO do Cubo. E aí nós estamos hoje a Cosmos está lá no Cubo. Sim. A gente foi aceito pela aceito. comunidade. É assim que você aceita. Mas ele fala: Daniel, você inventou um Facebook em 99. Eu falei: Paulo, eu sou tão burro que eu não percebi isso, cara. Então, mas basicamente a gente tirava foto, né, nos eventos, né? Nos eventos, né, quando a câmera era de disquete, né? Dava 12 Sim. fotos por disquete. Sony, exatamente. Aí eu programava, né? Então eu tinha uma pessoa que tirava as fotos, chegava à noite, sei lá, 10, 11 horas da noite, eu ficava programando quinta, sexta, sábado, toda a noite, até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para colocar tudo no ar, para no outro dia a pessoa acordar e já tá. E aí uma curiosidade que nessa época a gente desenvolveu um chat, que as pessoas conversavam online, entre elas, para poder comentar as fotos. E o nome desse chat chamava blog, só que blog não existia. Não. Mas eu tinha escutado a palavra blog, eu programava assistindo o CNN, que eu gostava na época. Você já ouvia esse termo? Eu escutei a primeira vez a definição de blog, qualquer pessoa falando sobre qualquer assunto. Isso aqui é mais ou menos um blog moderno, podcast. Sim, a evolução do blog. É um blog falado, muito bom. Que bacana, cara. E trazendo, né, essa questão da inovação, do disruptivo, a questão do 3D. Cara, como é que isso veio para Katz, de você chegar e falar assim, bom, agora, na construção, na engenharia, vamos apostar na impressão 3D. O quão disruptivo esse 3D ele tem, né, se comparado aos meios tradicionais de construção? Boa. 3D surgiu aqui com a gente na pandemia, né? Eu já trabalhava com 3D fazendo maquete, né, lá para a construtora, mas mais do ponto de vista de marketing. E na pandemia, eu falei, cara, vou tentar imprimir. Eu conversei com uma pessoa e acabei mandando mensagem para os principais players do mundo. Ninguém respondeu. Uma pessoa me respondeu
E ele fala que ele foi o e-mail que ele já tinha respondido também, de todo mundo. E ele só me respondeu porque eu sou do Brasil, porque na visão dele, ele tinha que ter um pé no Brasil. E um dos nossos sócios, que é o braço direito dele, né, o nome do meu sócio na Espanha é o Rubem, e o nosso outro sócio é o João. O João, ele é brasileiro, mas mora na Alemanha há 30 anos. Então ele foi fazendo a interface. Então uma volta de São Paulo, muito rápido, falou, cara, tô voltando para Belo Horizonte. Falou, tô chegando, vou passar por Congonhas. Falei, vamos tomar um café em Congonhas. Então encontramos em Congonhas, conversamos, mandou um reporte para a Espanha, falou, acho que pode fazer sentido. E aí a gente começou essa conversa sobre o 3D. Agora, a lógica, né, por trás, hoje nós estamos vivendo, né, uma das maiores transformações, cada transformação é muito grande, né? São evoluções, né? São evoluções. Quando você pega, sei lá, né, a lâmpada foi uma grande evolução, o motor a combustão foi outra grande evolução, a penicilina foi uma grande evolução. São momentos de evolução. Eu acho que agora nós estamos seguindo um momento, né, um grande momento mais um momento de evolução. Pega a forma que a gente comunica hoje, né? WhatsApp, FaceTime, a tecnologia, toda a tecnologia. Coisas, né? E quando a gente olha para o mercado de construção civil, sim, a gente tem grandes avanços, mas eu acho que é um dos mercados menos inovadores, né? Um mercado mais ortodoxo, né? Mais ortodoxo, né? Você tem a questão estrutural, que é uma questão muito séria também. Claro, né? Claro. Não dá para simplesmente um edifício cair, né? Sim. Então, não é simples. Então, mas com essa questão toda a tecnologia chegando e a dificuldade que hoje que a gente tem de mão de obra. Exatamente. E não é só aqui no Brasil, isso tenho rodado, cara, o mundo, né, conversando com a gente no mundo inteiro, né, própria Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, México. Cara, é um problema global de mão de obra. Isso não existe mão de obra especializada muito para construção civil. E no Brasil nem se fala, né? E então, trazendo a tecnologia para a construção, a gente acredita que está entrando nessa forma de disrupção muito grande. E basicamente o 3D, né, como eu enxergo, é um grande robô que ao invés de usar um pouco menos de mão de obra de um tipo, a gente especializa essa mão de obra, né, treina essa mão de obra para poder fazer uma estrutura convencional, porém automatizada à base de software. Não, com certeza. A gente está na era, como você bem falou, né? Você tem alguns exemplos de aplicativos, como a gente tem agora aí, ChatGPT, com inteligência artificial, própria blockchain, e o 3D não seria diferente. É um mercado, vamos dizer assim, relativamente novo, mas... Deixa eu te interromper. Isso é uma das... Não, claro. Há 3 anos atrás, ou 3 ou 4 anos atrás, eu voltando dos Estados Unidos, eu comprei uma revista do MIT e falava as 5 grandes disrupções que aconteceram no mundo, né? Aí era inteligência artificial, blockchain, e uma deles era o 3D, né? E o 3D... É antigo a tecnologia 3D, mas ela vem ganhando velocidade, crescendo a cada ano. Então, aquilo ficou na minha cabeça, né? Um negócio do MIT falando que... E aí, quando vai juntando as pontas, falou, cara, tem uma oportunidade... Tem uma dor aqui para resolver. Tem uma demanda. Tem uma demanda. Não, maravilha. E, Daniel, o 3D, né, como uma solução construtiva... no caso, a CATS, ela trabalha da seguinte forma, ela vai usando pré-moldados, pré-fabricados, como é que seria isso na prática? Hoje existem 2 modelos, né, que você consegue trabalhar, vamos falar de sistema construtivo. Sim. Então você tem o on-site e o off-site. Hoje a construtora e a incorporadora, a gente tem hoje simultaneamente, nós estamos trabalhando 18 sites diferentes construindo, que agora enquanto a gente fala. Então é aquela dor natural, né, da mão de obra, o funcionário não vai, chove, falta material. Então, essa questão toda que vai... E aí, nós entendemos que trazer isso para dentro de uma fábrica, num ambiente controlado, poderia ser um caminho especial. Então, ao invés da gente produzir os módulos, imprimir na obra, e sem contar, porque para você montar e desmontar uma máquina, você gasta 3 dias, regular e tudo mais. Então... A gente tem uma fábrica, está convidado a conhecer, aos ouvintes também, entrando em contato com a gente. Vamos lá na CATS. Boa, vamos lá. Lá em Minas. Isso, boa. Comer pão de queijo. Pô, maravilha. E aí, buscamos produzir isso dentro dessa fábrica, ambiente controlado, e com isso, intempéries, a gente consegue continuar uma produção recorrente. E aí a gente desenvolveu todo um sistema construtivo modular, painelizado. Então, modular painelizado. A gente imprime painel de parede.
Que bacana. E aí a gente acaba fazendo todos esses transportes né, para o site, para a obra, uma velocidade muito grande. Nós montamos agora uma casa na feira off-site, agora em São Paulo, foi em 4 dias. 4 entendeu? dias? 4 dias, cara. Foi... E uma casa de quase 100 metros quadrados. Foi um espetáculo. Isso aí é maravilhoso. Foi um espetáculo. Porque você ganha celeridade, mantém a qualidade também e adaptando. Porque, na verdade, me corrija até se eu estiver errado, Daniel, o 3D ele vem até para complementar dentro dos aparatos que já se existe na engenharia, na construção civil, né? Na visão que nós temos, né? Acho que cada sistema vai servir para um problema específico. Com certeza. Então você tem a construção de aço, que tem uma utilidade grande, né? O próprio concreto armado não vai desaparecer, a alvenaria estrutural não vai desaparecer, o tijolo, né, também não vai desaparecer. Mas eu acho que o 3D a gente entra em alguns setores que a gente acredita que pode melhorar. Então, uma obra que precisa de mais velocidade, então a gente consegue suprir isso, né? Então, hoje a gente consegue imprimir vamos dizer, uma casa popular em 20 horas, 20 e poucas horas. 20 horas uma casa popular. Muito rápido. Então, assim, enquanto você está fazendo a fundação, você está imprimindo, depois você pega e faz. Isso em escala é gigante. Então vai ter outros benefícios que o 3D, né, dentro do sistema. Aí vamos pensar no sistema painelizado, que isso é uma coisa muito conhecida, a base de concreto. Que está aqui a vida toda. A vida toda. A diferença é que hoje, eu volto a falar, a diferença é que hoje a gente usa uma máquina ao invés de estar fazendo um painel com o ser humano, numa forma, numa situação desse tipo. Quando você falou em máquina, eu ia falar de mais benefícios mais à frente, mas quando você fala em máquina, ela seria uma máquina muito parecida com uma impressora 3D convencional, aqueles filamentos, eixos, seria mais ou menos isso? Exatamente. Então, só que de grande porte, né? Hoje o que nós desenvolvemos é uma máquina que tem 50 metros quadrados de impressão por 5 metros de altura. Então a máquina tem 10 de comprimento, nós temos 4 de largura, 5 de largura e 4 de altura. Então a gente consegue trabalhar ali dentro como uma impressora convencional. Ao invés da gente usar o filamento, o nosso filamento é o concreto. É o concreto. E com uma melhor precisão, né? Uma melhor precisão. Com certeza, né? É software. Então você programa, vai ter 3 metros e 2. A parede vai ter 3 metros e 2. Perfeito. Não existe de ter 3. Não tem esse erro. Existe. Não erro tem humano, esse não tem erro. Então isso é muito bom. Então, dentro de uma produção, né? Então você vai contratar uma esquadria. Não sei se você já construiu, mas... Não, só participei. Só vende. Ele pega a parte boa. Né? Sérgio, mas estou querendo entrar nessa esfera também, nessa seara. E aí você pega, né? Você pega o projeto, lá você tem lá um vão que tem que ter 4,12. O profissional, infelizmente, às vezes não deixa 4,12, você vai deixar 4,10, 4,13. Nunca bate. Nunca. Embaixo é um tamanho, em cima é o tamanho, desce a régua, vai, mestre, vai nivelando. Vai nivelando, desce o calango, aquela história toda. Agora, com a máquina, realmente, a gente consegue essa precisão absoluta. E outro benefício também, já adiantando, é a questão, assim, isso é impressionante, das curvas, que eu até brinquei com você, que Niemeyer ficaria boquiaberto, a CAT estaria nessa vanguarda aí para fazer projetos com curvas. Eu queria que você falasse sobre isso também, Daniel. Com certeza. Então, se o Niemeyer estivesse vivo, todos os projetos que ele sonhasse, a gente estava conseguindo. Então deixa até uma provocação buscar o Instituto Niemeyer aí. Instituto Niemeyer, a gente está aqui na Barra da Tijuca, no Rio. Vou procurar vocês para fazer esse link aí com a Cátia, com o Daniel. Pode me cobrar que eu vou fazer esse link mesmo. Vamos imprimir um projeto que está no papel. Vamos. Em 3D. Porque tem essa possibilidade, né, Daniel? Com certeza, né? A gente consegue fazer. O difícil para a gente é fazer ângulo reto. E eu morei no edifício Niemeyer. Então eu morei no edifício construído em 1954, né? Dos prédios mais icônicos do Brasil e do mundo, né? Então lá eu não tenho nenhum ângulo reto, só tenho ângulo agudo e ângulo obtuso. Não tem ângulo reto. E curvas, então é delicioso. E colocar móvel fica muito mais suave, por mais incrível que pareça. Sim. Então a questão das curvas, acho que me atraiu essa quando plasticidade, eu vi essa plasticidade, né? Não tem a menor dúvida. E aí a liberdade arquitetônica que a gente ganha, né, dentro do 3D é gigante. Agora, a gente falando, como eu já falei, de benefícios, uma outra coisa que eu quero destacar, salientar, que a gente conversou previamente, veio conversando, essa questão de custos de energia e de água numa construção. Olha o que o Daniel vai falar sobre isso, que assim, é impressionante usando o 3D numa construção, Daniel. Não, hoje a nossa fábrica, trabalhando todos os dias, o nosso consumo de energia não dá R$1.000. Meu Deus. 1.000 kWh.
é baixíssimo. E a nossa conta de água dá em torno de R$800. Gasto muito mesmo. Muito pouco. E toda a produção que a gente faz, antes de você começar a impressão, você tem que fazer o ajuste da máquina. Sim. Então você acaba perdendo um pouco de material para fazer esse ajuste, para chegar na viscosidade, no traço correto, né? E a gente pega esse restante de material, então, depois, tritura, aí colocamos em bags que a gente manda depois para as óbitos, ou seja, economia então circular. Circular. É aproveitado. Circular. Zero desperdício. Zero desperdício. Sustentabilidade, hein? Sustentabilidade. Total. Hoje, e o que tem que buscar, e a gente está buscando dentro desse entendimento da cadeia, né? Que a cadeia do cimento é uma cadeia que gera, né, bastante emissão. Sim. Buscando depois elementos alternativos para que possa diminuir um pouco a quantidade de cimento ou outros elementos, para que assim ainda diminua mais a questão. Ainda mais a questão. Mas do ponto de vista da produção, né, uma vez que a emissão já aconteceu, da produção tem poucas coisas tão eficientes quanto a nossa. Então até vamos dizer assim, esses resíduos podem ser utilizados aqui até para acabamento, por exemplo? A gente usa mais hoje como enchimento, né? Principalmente enchimento, né, de pilar, de viga, ou próprio, né, contrapeso nesse primeiro momento. Quem sabe no futuro, porque a gente faz uma trituração numa brita, quase com uma brita 1, mas depois conseguindo fazer uma brita um pouco menor ainda, poderia voltar até para a própria massa, para entrar como enchimento. Só que a gente precisa de uma trituração muito fina, porque a gente trabalha com menos de 2 milímetros. Menos de 2 milímetros todos os elementos, né? Então tem coisas que é muito sensível. Eu não vejo a hora da CATS e vou vir aqui para o Rio de Janeiro também, porque a CATS está em São Paulo, está na meca, né, do mercado, tá na Bahia, a gente daqui a pouco vai falar sobre Bahia, mais 10 anos já lá na Bahia. Tá na Espanha, né? Já tá na Europa e, obviamente, em Minas Gerais, em BH. E indo para Portugal agora, junto com a tecnologia, né? Em mais 3 meses nós estamos desembarcando para imprimir em Portugal. Em Portugal, também. Que bacana. E falando na Europa, ô Daniel, essa ideia, a Cosmos, né? A partir do momento que você foi, como você é, o CEO, o co-founder da Cosmos, essa ideia, essa impressora 3D, ela veio da Europa, ela veio da Espanha? Sim, né? Então, meu sócio, né, o Ruben que toca lá a parte, né, de desenvolvimento de hardware e software, que são todos proprietários, e a gente aqui com a expertise construtiva, então nós desenvolvemos um material, que é um material próprio, né, patenteado, e também o sistema construtivo, que agora nós estamos terminando de fazer homologação via da TEC, né, junto ao Ministério da Cidade, Caixa Econômica Federal, para buscar financiamento público, que isso também acho que muda muito o jogo, né, da tecnologia como um todo. Com certeza. Até porque vocês começam, tem uma programação diferente, né? DWG, não é isso? Vai convertendo, né? A gente começa num projeto normal, né, em DWG, que é um AutoCAD, mais conhecido como AutoCAD. Então a gente transforma isso para um desenho tridimensional, que é um STL, que pode ser um Revit, algum tipo que faz um SketchUp. Aí do SketchUp, então, a gente transforma isso para a máquina, para a leitura do G-Code, que aí o G-Code já é a programação da linha... É um PLC, né? O PLC é o cérebro da máquina. Sim. O G-Code, então, é programação. E aí você manda esse arquivo do G-Code pro PLC, que é o cérebro da máquina, aperta play, e aí... E a brincadeira começa. Aí a mágica acontece. A mágica. É isso aí. Cara, que maravilha. Eu falei na Espanha, e vocês também, agora esqueci de mencionar no Recife, né? Porque vocês estão fazendo uma... Não seria uma revitalização, mas é uma questão de fazer ali os corais, né? Isso, nós estamos num projeto junto com a prefeitura de Canet e Sagunto, um projeto para fazer a Recife artificial. Então, imprimimos a Recife para né, revitalizar a flora e fauna marítima. Caramba, que bacana. A vida marinha. São vários projetos e agora não posso deixar de falar a questão da Bahia, porque assim, isso eu achei interessantíssimo. Você já está lá fazendo esse trabalho com a CATS e vivenciando aqui há mais de 10 anos, né? Tem lá o Residence, eu esqueci o nome agora. Nós temos lá o Bahia, Belmonte Beach Village. O Alameda, né? Do Araripe. O Araripe. Vila da Vila. E isso começou em Belmonte justamente por conta de um contexto cultural, a questão do cacau, do café. Eu queria que você explicasse isso,
trajeto todo. Tá bom, não, isso começa que sonho do mineiro é o mar. 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 Não veio pro Rio, mas foi pra Minas, mas foi pra Bahia. Metro quadrado que no Rio dá muito caro. Muito caro. Mas aí começamos em Belmonte, tivemos oportunidade. Quando eu cheguei na cidade de Belmonte, tá convidado também. Pô, prazer. E eu fiquei apaixonado. O terreno é maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. Mas a cidade é uma cidade que foi uma das cidades mais ricas do Brasil. Pra você ter ideia, ela tinha conexão direta, tinha receita. Conexão. Não, tinha o aeroporto, você voava para Argentina, Chile, né? São Paulo. Os filhos dos grandes barões do cacau. O dinheiro é cacau, né? Dinheiro é cacau. Isso. E ainda hoje tem forte produção lá. Sim, voltou, né? Depois voltou. Mas foi dizimado muito por causa da vassoura de bruxa. Então, a cidade ficou meio parada no tempo. Então, quando eu cheguei aqui naquela cidade pitoresca, na foz do rio Jequitinhonha, e aí o Jequitinhonha nasce em Minas, né? No Cerro. Sim. Então já tem aquela conexão Bahia-Minas. Diamantina, tem todo um contexto. Exatamente. Então aquilo me chamou muita atenção e tomamos coragem, fizemos o primeiro investimento. E depois foi uma grande aventura da vida, né? Tendo a oportunidade de passar bons dias aí do ano. Era isso que eu ia falar. Você e sua família, sua esposa, seus 3 filhotes, vocês passaram e passam, né, frequentemente ótimos momentos lá, até com a população local, a parte indígena. Também, né? Que legal, né, cara? Todos amigos lá. Que bacana. Que bacana. A turma é ótima. Que bacana. Não, e fazendo um trabalho diferenciado, né? Também no Nordeste do país. Agora, Daniel, você acredita nos próximos 4, 5 anos a possibilidade, que, como eu já falei, né? A tecnologia é um pouco recente, mas que vocês estão aí imprimindo, literalmente, né? Mas você acredita na possibilidade disso, obras ainda maiores, com gastos em termos de material, de tudo, ser totalmente 100% pelos próximos 3, 4, 5 anos, com as devidas regulamentações junto aos conselhos e tudo mais, ser totalmente em 3D? Acredito muito. Dá um panorama. Saiu há 4 meses atrás a primeira ISO 3D. Começou a norma. Dubai tem eles falam que até 2030, 30% de todas as habitações tem que ser de 3D. 3D. Então já estão muito na frente da gente. Em questão de regulação e esse tipo de coisa. E agora é uma questão de desenvolvimento muito de material e teste. Claro. Porque, se você pensar, né, a parte do robô, ela é uma coisa que já está aí, já existe. Já existe, sim. Já existe. Então agora, o que é o desenvolvimento é muito de material. E a partir daí, né, você mistura, né, cimento com outros materiais, com outros componentes químicos, né, nanotecnologia, você vai ganhar mais resistência. Você vai ganhar mais resistência e no final do dia vai. Hoje a questão 3D, tá na indústria aeronáutica, sim, tá na indústria espacial, na Fórmula 1. Então, Fórmula 1. Né, na autopeças, então já usa muito, né? E você tem solução 3D para metal, para polímeros e agora, né, para a parte da construção civil, que seria com a parte concreta. Então você vislumbra aí que nos próximos 3, 4, 5 anos, não muito, mas que isso vai ser uma coisa, vamos dizer assim, já normal no mercado. Eu não acho que vai ser normal em 3, 4, 5 anos, não. Mas eu acho que já começa a entender que a tecnologia existe, né? Sim. Você pegar a própria forma de concreto. Forma é antigo, mas dos 15 anos para cá começou a ganhar velocidade. 10 anos para cá, quase todas as construtoras foram adotando essa tecnologia, né? Então, com ganho de produtividade, escala enorme. Eu acho que o 3D tende a passar por esse processo. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente começou a imprimir, a gente imprimia 5 milímetros por segundo. A gente passou por 8 milímetros por segundo. Agora a gente está imprimindo a 12 milímetros por segundo. 12 milímetros por segundo. Então, isso já vai ganhando velocidade de tração. Então, isso tudo vai acontecendo. E o que foi a melhoria disso? Material. Só que a máquina consegue fazer 30 milímetros por segundo. A gente, fazendo a 60 milímetros por segundo, a gente imprime 5 a 6 toneladas por dia. Então, a gente já consegue imprimir 10 toneladas por dia hoje. Então, se você dobra isso, você faz 20 toneladas por dia. Nós estamos falando num turno de 8 horas. Então, ou seja, o ganho de produtividade vai ser
enorme. Enorme. E tem que pensar uma coisa, é uma máquina. Você não precisa ter uma máquina imprimindo. Você tem duas máquinas imprimindo. Você tem 3 máquinas imprimindo. 4 máquinas. Você vai aumentando a quantidade de máquinas. Você vai pegando. Então, dependendo do tamanho do projeto, são os robôs trabalhando e nós seres humanos gerenciando isso. Não, então eu diria que de repente você vai reduzir aí pela metade, uma construção, vamos supor, de um condomínio. A CATS hoje vai fazer um condomínio totalmente 3D, nesse exemplo que você está dando. Sim. Diminui pela metade. A ideia, sim, hoje nós estamos com alguns estudos trazendo, nós temos muita obra de altíssimo padrão dentro do grupo, né? A House, sim. Personalizadas. Então, trazendo algumas coisas para fazer certos elementos com o 3D, porque enquanto você está fazendo a fundação, você está fabricando parede, e aí você monta isso, a gente monta 3 painéis por hora. Então vamos fazer uma conta. No dia de 9 horas, 27 painéis. É. Então você fala, em uma semana você montou uma casa. Exatamente. É muito rápido. E a estrutura, você consegue desenhar ela, imprimir ela com a estrutura embutida dentro das paredes. Então você não acaba a necessidade de forma do carpinteiro. Então você acaba mudando a forma de construir. Então, no final do dia, isso é produtividade, celeridade, celeridade de preço. Não, exatamente. E a tendência é até o preço vir até diminuindo. Não tem dúvida. Porque com a demanda, né, e com a quantidade que vai sendo construída Sim. ao longo dos anos. E a nossa ideia, né, da Cosmos e da CATS óbvio, a CATS vai construir com a tecnologia, nós somos early adopters, né? Early adopters. Isso aí. Mas o nosso objetivo é vender a tecnologia para qualquer construtor, inclusive tendo ouvinte aqui, ó, o nosso objetivo é vender a tecnologia, trazer sócios que queiram desenvolver o mercado do 3D junto com a gente. Então a gente consegue promover, né, entregar o software, o hardware, o material, o sistema construtivo, e essa empresa, então, ou essa incorporadora vai ganhar dinheiro imprimindo casa aí para quem quiser. Na verdade, isso é maravilhoso. Na verdade, a Cosmos ela é uma startup, uma PropTech. Sim, uma PropTech. PropTech, uma Consultech. Sim, uma Consultech. Não, maravilha. Não, eu tô aqui imaginando, pensando a Blue Door. A Blue Door, a Bluecast é um produto da Blue Door, já tô aqui imaginando. Nós, inclusive, entregamos, né, você está falando, né, de produto, nós fizemos uma obra para o Salão Laces, o salão de beleza da marca de São Paulo, tem quase no Brasil todo. E o Itamar, que é o proprietário, tem um cara excepcional. Beijo, Itamar. Né? Cara muito assim, legal, aprendo muito com ele. Bacana. E nós fizemos, ele acreditou, falou, cara, vamos fazer uma parede 3D impressa. Nós fizemos um revestimento inteiro do salão revestido com a parede 3D, que ficou um espetáculo, um desbunde. Não, imagino. Não é para menos. Agora, Daniel, uma coisa que eu achei também interessante, falando desse lado do empreendedor e tudo mais, eu tava lendo uma coisa sobre você, e eu tô falando isso não porque tá gravado, porque eu percebi isso na prática, que é uma coisa que também, como empreendedor, eu levo isso comigo. Eu vou lembrar dessa tua experiência no passado, mas eu, quando entrei em contato com você, foi pela rede social do Daniel. O Daniel foi lá, me respondeu, a gente começou a trocar ideia, depois você foi me passando para as pessoas pertinentes do teu grupo, da tua empresa, para a gente poder alinhar tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até da experiência que você teve, que você aprendeu no que eu vou te falar, lá com o proprietário, com o CEO, o Rubem, né, da MRV. Você foi ligar pro cara para pedir, eu vou querer que você conte a história, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você nunca deixa de atender, de dar um feedback, de dar um retorno, que isso é essencial, isso é atendimento, isso é empatia, e eu prezo isso comigo também, na minha vida pessoal e profissional, e eu achei deslumbrante, maravilhoso, essa tua história que eu queria que você compartilhasse conosco. Boa, não, mas é o seguinte, eu fui presidente do Instituto de Formação de Líderes, de Belo Horizonte, que inclusive tem aqui o IFL, Rio de Janeiro. Vale a pena, jovens empreendedores lá, porque realmente tem São Paulo, hoje está acho que em 14 cidades do Brasil, cresceu muito. Mas então, um dos nossos patronos é o Salim Matar, da Localiza. E estava organizando um evento que é o Fórum Liberdade e Democracia, que a gente acontece todo ano. Então, falou, liga para o Rubens, que o Rubens vai ser um patrocinador de vocês. Então, liguei do meu telefone para o Rubens, que tinha falado com ele. Liga para ele. Liguei para ele, não tinha WhatsApp na época, nós estamos falando assim, sei lá, 2016, 15, 16, não tinha WhatsApp. Liguei. Beleza, aí deu 10 horas da noite.
toca o meu telefone em casa. me ligaram desse número. Me ligaram. Pois não. Uber, tô te pedindo dinheiro. Não, beleza. Então, patrocínio. Um patrocínio. Mas já tava... Né? Então, enfim, aí ele gentilmente patrocinou o evento, a MRV, e foi uma lição muito grande que eu aprendi. Hoje, né, todo mundo que me liga, eu retorno o WhatsApp. A única coisa que eu tenho deixado de retornar, sendo muito transparente, é no LinkedIn, quando mandam fazer aquelas ofertas de trabalho, não, aí entendeu? Aí enfadonho. Aí fala, você vê que... É a única coisa, eu acho, que eu me permiti... Que você se permite a não responder. permite a não responder, né? Esse tipo de... quase que um... De mensagem, né? Quase que um spam. Quase que um spam. É mais gentil que o spam, mas mas o resto, quando tem a conexão, a gente vê que isso aqui... Isso quando você falou... Não, isso que você falou também, que é uma das grandes lições que você aprendeu, você passa isso pro teu time, pros seus colaboradores? Com certeza. Que bacana. É feedback, né, cara? Afinal, já é feedback. Verdade. Então, e quanto mais a gente vai crescendo o tamanho das organizações, fica mais difícil a comunicação interna. E o grande problema do mundo é a comunicação, Sim. né? Então, nós somos o que nós comunicamos. Pois é. Você, como um bom comunicador e jornalista, sabe muito bem disso. Não, mas eu acho que a função é primordial. E quando você falou isso, eu lembrei, porque assim, o Daniel me respondeu de forma bem solícita, é um cara bem ocupado, até pelo tamanho do comprometimento que você tem em responsabilidade. Suas colaboradoras que me atenderam, para quem você me direcionou, da mesma forma. E é isso, né? Você, se sim ou se não, a gente tem que... É isso aí, vai, fala não. Exatamente, mas tem que falar. Pode falar. Tem que falar. Isso aí, não, isso é maravilhoso. E outra coisa também que eu ia te falar era o seguinte, Daniel, o conceito, né? O conceito a gente fala também, a gente conversou sobre o livre mercado, é que ele com o tempo ele vai se autorregulando. Adam Smith já falava isso. E no mercado imobiliário você leva também em consideração, né, na hora de iniciar um novo empreendimento, até a entrega e tudo mais. E além da demanda, aquela coisa da pesquisa, famosa pesquisa de mercado. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu já ouvi isso nas suas falas, algumas entrevistas pretéritas, é quando você fala assim, não, mas se eu vou investir num determinado terreno X, eu gosto de ir lá, respirar aquele local, conhecer a vizinhança. Então, para você, mais do que uma pesquisa, óbvio, que tem sua importância, é você estar ali em loco. A gente sente, não sente? Sente. O feeling, né, cara? Feeling, né? Eu brinco lá, conexão cósmica. Cosmos, daí é Cosmos. Cosmos. Boa, mas é isso, você sente lá, você olha e tem coisa que... E todos os negócios, que eu também já fiz muitos maus negócios, não, né? claro, normal. Faz parte. Faz parte, né? Então, às vezes que eu já fiquei naquela dúvida, mas eu insisti, foi contra a intuição, aquela coisa, um negócio do ponto de vista depois o financeiro, alguma coisa do meio do caminho acaba dando. Então, acho que, né, o empreendedor tem isso, né, cara? A gente sente. Né? Todo mundo sente, independente. Então, a gente tem que escutar mais os nossos... Né, as nossas emoções. As nossas emoções, a nossa voz interior. Nossa voz interior. Mas, obviamente, né, como a gente está falando, uma boa pesquisa é bom para demonstrar. Eu já fiz um negócio uma vez numa cidade, que era o primeiro empreendimento. Achava que era um bom negócio, mas contratei uma pesquisa e falou, você pode puxar seu preço 10%. Então, a pesquisa, se não eu tinha entrado mais baixo, teria tido o mesmo sucesso. Uma pesquisa meio capciosa. E aí me trouxe, falou, cara, pode aumentar. Eu puxei um pouquinho o preço e foi um melhor negócio pra gente. Então, foi lá, nesse sentido foi bom. Foi bom. Foi bom. Ele falou, aqui você pode puxar o preço, pode esticar essa corda sua aí. Então, nós acreditamos na pesquisa e... Ela foi bem apurada, então. Ela foi bem apurada. Não, é como você falou, você tá nesse meio, tá nesse ramo, você tem que estar ali, tem que estar respirando aquilo, conhecer o que tá orbitando ali no entorno, até para saber, óbvio, validado por uma pesquisa técnica e tudo mais, mas você tá em loco, é diferente, né? A pesquisa técnica não é você rodando, vamos lá, no caso do mercado imobiliário, né? Pega, vai rodar 5, 6, 7 imobiliários, vai ver o que tem, o que tá vendendo, o que não tá vendendo, conversa com corretor, dono muito de imobiliário, acima, tá muito abaixo, entendeu? Pega, quer ver o melhor jeito de fazer pesquisa? Tá rodando, pega o telefone e liga. Fala, e o melhor é fala direto com o proprietário. Fala com o proprietário. Essa é o melhor. Essa é a pesquisa na veia do preço de mercado. Aí você vai saber o preço real. Preço real. Acabou. Então, passa a mão, liga lá, depois você fez a ideia. Porque eu lembro disso, né? A escola do meu pai. Estava na faculdade.
E aí, na época, o estado de Minas eram classificados. Né? Sim, tinha classificados. Teve aqui. Também, claro. Teve. Né? Globo, era classificados Globo, exatamente. Era enorme, né? E aí, a gente pegava, olhava lá a venda de terreno, aí você recortava, marcava com uma marca. Uma marca, você deve ter feito isso. Quantos anos você tá? 37, mas, então você pra vender carro... É isso aí. Então, mas quem tem hoje 20 e poucos, nunca sabe o que é isso. É isso. Daí pra cima sabe. Então, eu pegava, marcava, colocava um marker, cortava depois, colocava num papel e depois, no outro dia, na segunda-feira, ia ligando e anotando as coisas. Aí, sei lá, eu tinha feito... 30, 40, 50 telefonemas, pesquisas, aí ele mandava fazia análise de viabilidade. E ia no terreno e nada. Eu falei, pai, nós não vamos comprar nada. Ele falou, quer dizer, pra você aprender. Não, mas não. E falando aqui do seu pai, bem lembrado, pai ele melhor do que ninguém pode falar, só foi um dos inventores do método, pesquisador da Fiocruz aqui no Rio, nível Brasil, referência mundial do método Keto-Katz. Keto-Katz, perdão. Isso. Poxa, só isso, somente isso. Então, a família já tem uma tradição aí, sempre inovando, da medicina à construção, à engenharia, a construção. Não, isso aí é... Quando eu vi, eu também falei, caramba, fiquei doido. Agora, o Daniel, uma coisa também que me chamou a atenção é que, assim, esses adventos tecnológicos, eles ajudam bastante, mas o que você acredita? Aí entra, não sei se é uma parte burocrática ou uma parte de aceitação. Por que, por exemplo, aqui no Brasil, mas eu acho que em boa parte também do mundo, como você até frisou, da mão de obra, mas eu falo de inovação na construção. É mais lenta aqui, por exemplo, o 3D. É disruptivo, é um negócio que tem números, que você vê na prática o que está acontecendo, mas o que você acha? Você acha que, por algum motivo, é um pouco mais lento isso trazendo esse tipo de inovação? Eu acho que é aquela curva, né, do desenvolvimento, novo produto e mercado, né? Você começa a pegar, você tem os testes. Sim. Aí você começa a subir o número de clientes, vai passando o tempo, né? Famosa curva. A curva, né? Somos os early adopters. Sim. E aí uma hora isso entra no mercado. Ou morre, né? Quanto BlackBerry, mesmo de ter sido um produto, morreu. Tem várias coisas que acabam não conseguindo tracionar por motivo de preço, motivo de tecnológico, né? Então, mas eu acho que isso é um processo. A gente aqui com a Cosmos, a máquina desembarcou no Brasil em julho do ano passado. 23, né? Tem um ano, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Então... Já está fazendo esse barulho todo. Já estamos fazendo muita coisa. E eu acho que aí a nossa meta, eu acho que a gente vai conseguir nos próximos 3 anos aí, a gente ser a empresa com o maior número de impressões 3D se Deus quiser, vai no mundo. E né? vai. O Brasil é um mercado que tem um potencial muito grande para isso e nós estamos trabalhando muito duro para que isso aconteça. E isso não vai ser só lograr êxito à própria empresa, com também seus colaboradores, mas também o próprio país ganha com isso também. Com certeza. Isso fomenta muito o nome do país. O que eu ia te falar também em relação do teu aprendizado com o Rubens Menin, é porque a gente fala no mercado, né, nesse nosso mercado, do VGV, né, do Valor Geral de Vendas, mas eu gosto de usar também um termo, eu vi há muito tempo isso, se não me engano foi na literatura inglesa, mas eu adaptei, que é o VGC, que é o Valor Geral de Conexão, que é essa coisa de conexão, como eu te falei, de você dar feedback, de você retornar ao teu colaborador, ao teu cliente, independente do que for, mas você dá esse... Hoje você só se resguarda da questão do LinkedIn de mensagem. É resguardado. Tem muito. Tem muito isso. Não, mas eu digo assim, para ver a transparência. Sim. Quem é a cara? Quem é o guarda-chuva por trás da tua empresa, né, cara? Isso eu acho que é importantíssimo, né? Não só você, como também todos como você falou, os colaboradores, né? Exato. Mas isso, né? Acho que essa questão, ela... liderar pelo exemplo. Liderar, né? Pelo exemplo. Então, acho que é por aí. Não é só meramente chefe. Liderar por exemplo. Exatamente. E por fim, Daniel, eu queria que você falasse também, você recentemente, esse ano, né, no começo desse primeiro semestre, você participou lá do segundo ano da tua turma do IPO, o HBS, do Real Estate em Harvard. E você estava conversando comigo nos bastidores, que eu até perguntei, por que você pode trazer em relação a CATS, ao próprio 3D, e você lembrou de uma situação, de um aprendizado que você teve lá da Tesla. Da Tesla, sim. Queria que você falasse isso de custo e preço, bem interessante. A gente teve um caso em Harvard sobre a Tesla, né? E
A discussão final era se deveria ou não, que o Elon Musk acabou de ganhar mais shares, voting shares. Sim. Nem dinheiro, agora ele ganhou voting share e dinheiro, né? Dinheiro. Que é foda. Mas a discussão era se ele deveria ou não, o board deveria dar para ele mais voting share para ele poder tocar a companhia com a visão que ele tem. Sim. Então foi essa discussão. Mas aí ele mostra, né, no início da Tesla, que o objetivo dele, isso me conectou muito, quando ele falou que ia começar o carro elétrico, né? O carro elétrico sempre teve aí. Sim. Mas, e nem foi ele, né, o inventor do carro elétrico. Ele foi Gurgel? Aquilo no Brasil já tinha. Isso aí, se o Gurgel fosse americano. O Gurgel. Gurgel, é o Gurgel. Gurgel. Bilionário Gurgel. Gurgel, é isso aí. Mas então ele escreve uma carta para os investidores dizendo que ele iria fazer um carro mais caro, que com o dinheiro, o aprendizado desse carro mais caro, ele ia pegar o dinheiro e ia construir um carro médio, padrão médio, com mais escala, com o dinheiro e o retorno disso, ele iria construir um carro mais popular. Esses rates poder, ele ia pegando para poder baixando o preço de tecnologia. Então isso me chamou muita atenção porque é o caminho que a gente está trabalhando e traçando hoje com o 3D. Então, o primeiro preço foi mais alto, agora a gente já consegue diminuir, já está diminuindo o preço de máquina, preço de material, velocidade de produtividade. Então, no final do dia, que o objetivo é que a gente consiga atender e resolver um problemão aí, né, Brasil, social, exatamente, né? Mundial, que é a habitação social. E você acha até com o advento ainda cada vez mais forte do 3D, isso vai ser possível? Isso não tem a menor dúvida. É zero dúvida. Zero dúvida. Maravilhoso, Daniel. Não, isso aí vai ser realmente um divisor de águas. Com certeza. A nível Brasil e a nível mundial. Com certeza. E a Cosmos, a gente quer ser um dos players, mas vai ter vários outros players aí trabalhando junto, né, resolvendo esse problema tão sensível, né? Que isso é a dignidade de uma família. Dignidade, né, isso tá na Constituição, sobretudo. Mas não importa, sendo o primeiro ou não, sendo o primeiro ou tendo outros players, na verdade, vocês foram aí os pioneiros, estão nessa vanguarda e estão escrevendo o nome de vocês na história. É isso aí, estamos em bootstrap. Em bootstrap, exatamente. Daniel Katz, CEO da Katz Construções e Participações e CEO e co-founder da Cosmos 3D. Eu quero te agradecer a tua gentileza de ter vindo nessa tua agenda aí muito, muito vasta, ter vindo diretamente de Minas para cá. Você que também, esteve nos Estados Unidos, daqui a pouco está na Europa novamente. Quero te desejar muito sucesso, espero que você possa trazer tão logo novas oportunidades de impressão, de construção aqui no Rio de Janeiro também, e que a Blue Door possa, diretamente ou indiretamente, fazer parte disso. Não, Sérgio, eu que agradeço o seu convite, adorei aqui a oportunidade. Obrigado. Sucesso para você nos negócios, nas vendas. Amém. Espero que você entre na construção, na incorporação. Tô tentado, hein? Tô tentado. Vamos fazer 3D junto. Vamos fazer 3D juntos, ó. E espero você novamente aqui, numa oportunidade futura também. Vai ser um prazer, obrigado. Obrigado, Daniel. Abração, meu querido.